Se conseguires vender isto, eu demito-me. O executivo ria-se, olhando para o jovem com desprezo. Não sabia que aquela chamada telefônica estava prestes a mudar tudo e que perderia muito mais do que o seu cargo. O silêncio na sala de reuniões da Titanium Solutions era tão denso que quase se podia cortar com uma faca. Tomás Quintela apertava o telefone contra o ouvido, enquanto todos os olhos estavam cravados nele, à espera que falhasse. A sua camisa, comprada numa loja de segunda mão, contrastava brutalmente com os fatos italianos que enchiam aquela sala de vidro no 42º andar. Tinha 23 anos, uma licenciatura conseguida com bolsas de estudo e trabalhos noturnos, e exatamente 30 segundos para provar que não era o erro que todos pensavam que era. Estou? Ainda está aí? A voz do outro lado da linha soava impaciente. Era o cliente mais difícil de todo o setor, o mesmo que tinha rejeitado os 5 melhores vendedores da empresa nos últimos meses. Germano Castello, vice-presidente de vendas da Titanium Solutions, recostava-se na sua cadeira de pele com um sorriso que parecia mais uma careta de crueldade satisfeita. Acabara de fazer algo que sabia ser impossível. Tinha dado ao Tomás, o vendedor mais novo e menos experiente, o caso mais difícil de toda a empresa e fizera-o à frente de toda a gente, com as câmaras da reunião virtual ligadas, com os executivos seniores a observar e com a Gabriela Torres, a sua assistente, a tirar notas de tudo. Ouça-me. Tomás falou ao telefone com uma calma que não sentia. Sei que rejeitou todas as propostas anteriores, mas posso fazer-lhe uma pergunta antes de desligar? Germano soltou um riso curto e desdenhoso. Vai desligar em 3, 2, 1, mas o silêncio continuou. O cliente não tinha desligado. Tudo começara apenas 1 hora antes, quando o Tomás chegou ao escritório com o mesmo entusiasmo de sempre, apesar de estar na empresa há 3 meses sem fechar uma única venda importante. Não por falta de talento, mas porque o Germano se tinha certificado pessoalmente de lhe atribuir apenas os casos que mais ninguém queria. Clientes que já tinham dito que não. Contas abandonadas, situações sem futuro. Bom dia. O Tomás tinha cumprimentado a Gabriela na recepção, como fazia todas as manhãs. Ela retribuiu com um sorriso genuíno, mas triste. O tipo de sorriso que diz: lamento imenso pelo que te vai acontecer, Tomás. O Germano quer ver-te na sala de reuniões agora mesmo. O coração do jovem acelerou. As reuniões com o Germano nunca eram boas notícias. Subiu ao andar executivo, onde o próprio ar parecia mais pesado, mais caro, mais elitista. A sala de reuniões tinha grandes vidraças que mostravam toda a cidade de Lisboa a estender-se até ao horizonte. Um lembrete constante de quem tinha poder e de quem não tinha. Quando entrou, encontrou o Germano rodeado pela sua equipa de executivos seniores, o Daniel, o Marco, a Verônica e a Patrícia, todos com anos de experiência e comissões que provavelmente equivaliam ao salário anual do Tomás. No ecrã gigante, estavam ligados outros gestores regionais por videoconferência. Ah, aqui está o nosso talento emergente, dissera o Germano, num tom carregado de sarcasmo. Senta-te, Quintela. Tenho uma oportunidade especial para ti. O Tomás tinha se sentado na única cadeira vazia, sentindo como todos o observavam com uma mistura de curiosidade e pena. Trabalhava na Titanium Solutions desde que se licenciara, aceitando um salário base ridiculamente baixo porque precisava desesperadamente de um emprego. A sua mãe, a dona Mercedes, fazia turnos duplos, a limpar escritórios para o ajudar a pagar a faculdade. Não podia falhar-lhe agora. Conheces a construtora Monarca? Perguntara o Germano, cruzando as mãos sobre a mesa. Sim, senhor. É uma das maiores construtoras do país. Exatamente. E acontece que eles precisam de um novo sistema de gestão empresarial. Estamos a falar de um contrato de 5 milhões de euros. O problema é que o diretor de operações deles, o senhor Estevão Durão, rejeitou as nossas últimas 5 propostas. O Daniel tentou. O Marco tentou. Até a Verônica, a nossa melhor vendedora, tentou. A Verônica tinha olhado para o lado, com a memória da rejeição ainda fresca. O Durão é impossível, acrescentar ao Marco. Ele acha que o nosso sistema é demasiado caro e que consegue algo melhor na concorrência. Exatamente. O Germano tinha sorrido e foi aí que o Tomás percebeu que vinha aí sarilho. Por isso é que pensei,
Por que não dar uma oportunidade ao nosso novo talento? Tomás, quero que ligues para o Estevão Durão agora, aqui, à frente de todos nós. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A Patrícia tinha soltado um risinho nervoso. O Daniel abanava a cabeça. A Gabriela, que assistia a tudo junto à porta, empalideceu visivelmente. Senhor diretor, perguntara o Tomás, sem ter a certeza se tinha ouvido bem. Ouviste perfeitamente. Vamos tornar isto interessante. Vou marcar-te o número do Durão e vais fazer a tua melhor apresentação de vendas aqui, agora, com toda a gente a ouvir. Mas, senhor Castelo, eu não conheço todos os detalhes do caso. Não analisei o histórico deles, as suas necessidades específicas, as propostas anteriores. E isso é importante. O Germano tinha se inclinado para a frente, com os olhos a brilhar de malícia. Não nos disseste na tua entrevista de emprego que eras o melhor vendedor do teu curso na faculdade? Que conseguias vender qualquer coisa a qualquer pessoa? Pois bem, aqui tens a oportunidade de o provar. Germano, isto não é justo. A Gabriela tinha intervindo junto à porta, com a voz firme, apesar do nervosismo evidente. O rapaz merece pelo menos tempo para se preparar. Justo, o Germano tinha se virado para ela com um olhar gélido. Quem é que te pediu opinião, Gabriela? Volta para a tua secretária. Mas, senhor diretor, já disse para voltares para a tua secretária. A Gabriela tinha olhado para o Tomás com um pedido de desculpa silencioso nos olhos antes de se retirar. O jovem tinha ficado sozinho, rodeado de tubarões à espera de ver sangue. O acordo é este, continuara o Germano, com um sorriso a tornar-se ainda mais cruel. Se conseguires fechar esta venda, se realmente conseguires que o Estevão Durão aceite reunir-se conosco, eu demito-me. Ouviste bem? Demito-me do meu cargo de vice-presidente. Os murmúrios invadiram a sala. Os executivos no ecrã olhavam uns para os outros, incrédulos. Germano, não podes estar a falar a sério, dissera o Daniel. Estou a falar completamente a sério, porque sei que é impossível. Este miúdo não vai conseguir o que vendedores com 20 anos de experiência não conseguiram fazer. Tinha-se voltado para o Tomás, com uma expressão desdenhosa e ofensiva. Mas se falhares, se o Durão recusar ou desligar nos primeiros 2 minutos, coisa que ele vai fazer, então tu demites-te sem indemnização, sem cartas de recomendação, sem nada. Aceitas o acordo? O Tomás tinha sentido o seu mundo a desabar. Era a armadilha perfeita. Se dissesse que não, pareceria cobarde e confirmaria que não estava à altura do cargo. Se dissesse que sim e falhasse, perderia o emprego de que tanto precisava. Pensou na mãe, nos turnos duplos, em todos os sacrifícios. E então, pressionara o Germano. Aceitas ou não? Aceito, dissera o Tomás, com a voz mais firme do que aquilo que sentia por dentro. Perfeito. Gabriela, gritara o Germano em direção à porta. Traz o teu bloco de notas. Quero que documentes cada palavra desta chamada. Isto vai ser memorável. A Gabriela tinha regressado, com as mãos a tremer ligeiramente enquanto preparava o bloco. Lançou ao Tomás um olhar que dizia claramente, lamento imenso. O Germano tinha marcado o número no altifalante do telefone de conferências. Os tons de chamada ecoaram pela sala como sinos fúnebres. 1, 2, 3 toques. Construtora Monarca fala Estevão Durão. A voz soara áspera, impaciente, como a de alguém que estava muito ocupado e não tinha tempo para vendedores. Bom dia, senhor Durão, começara o Tomás, enquanto o Germano fazia imediatamente um gesto de gozo, imitando-o. O meu nome é Tomás Quintela, da Titanium Solutions. Outra vez vocês? O tom do Durão? Fora como gelo. Já vos disse 5 vezes que não estou interessado no vosso sistema. É demasiado caro e excessivamente complexo para as nossas necessidades. Já desligou mentalmente sussurrara o Marco a Patrícia, ambos a assistir com uma curiosidade mórbida. Senhor Durão, compreendo perfeitamente a sua frustração, continuara o Tomás, ignorando os comentários ao seu redor. Na verdade, estava a ligar precisamente para lhe pedir desculpa por isso. Aquilo captara a atenção de todos. O Germano deixou de sorrir. O Durão ficara em silêncio por um momento. Pedir-me desculpa? Perguntara finalmente. Sim, analisei as propostas que lhe enviamos e tem toda a razão. Estavam mal estruturadas.
Estávamos a tentar vender-lhe o sistema mais complexo e caro que temos, quando claramente não é disso que a sua empresa precisa. O Tomás tinha visto as expressões mudar ao redor da mesa. A Verônica inclinou-se para a frente, interessada. O Daniel franziu o senho. O Germano parecia confuso pela primeira vez. E o que é que acha que a minha empresa precisa, então? A voz do Durão soava agora menos hostil, mais curiosa. Não sei admitir ao Tomás com uma honestidade brutal. Não falei consigo o suficiente para o saber, mas sei que os seus projetos de construção gerem múltiplos subempreiteiros que têm obras simultâneas em 6 cidades e que o verdadeiro desafio não é controlar números, mas sim coordenar pessoas. Estou correto? 1. Silêncio. Todos na sala continham a respiração. Continue a falar, Durão dissera a ele. E ali estava o Tomás agora, com toda a gente a observar, com o seu futuro por um fio, enquanto o seu cérebro trabalhava mais depressa do que alguma vez trabalhara. Senhor Durão, não vou tentar vender-lhe nada hoje, dissera ele. E isso provocou olhares de choque em redor da mesa. O que lhe proponho é isto. Deixe-me fazer-lhe uma visita. 1 hora do seu tempo. Não lhe vou apresentar nenhum sistema, nenhum preço, nenhuma proposta. Só quero perceber como é que a sua empresa trabalha, quais são as suas verdadeiras dores de cabeça. E se depois dessa hora sentir que lhe fiz perder tempo, prometo que nunca mais receberá uma chamada da Titanium Solutions. Está a dizer que vem até aqui só para me fazer perguntas? O senhor Durão parecia cético, mas intrigado. Exatamente porque acho que o erro que cometemos foi tentar vender-lhe algo sem o ouvir primeiro. E isso foi uma falta de respeito para consigo e para com a sua empresa. O Germano tinha feito um gesto de cortar o pescoço com a mão, como quem diz, já estragaste tudo. Mas o Tomás não olhava para ele. Toda a sua concentração estava na voz do outro lado da linha. Sabe uma coisa? Disse o senhor Durão, após o que pareceu uma eternidade. Gostei de si. É o primeiro da sua empresa que não parece um robô a repetir um guião de vendas. Pode vir amanhã às 3 da tarde? Amanhã às 3? Repetiu o Tomás, quase sem acreditar no que ouvia. Sim, senhor, com certeza. Estarei aí. Perfeito, mas aviso-o já. Só tenho 1 hora. E se me tentar vender alguma coisa, ponho-o fora do meu escritório. Entendido? Perfeitamente entendido, senhor Durão. Muito obrigado pela oportunidade. Vemo-nos amanhã, então. Clique. A chamada desligou-se. O silêncio na sala de reuniões era tão profundo que se conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado. O Tomás pousou o telemóvel lentamente, processando que tinha acabado de conseguir o que 5 comerciais experientes não tinham conseguido em meses. O Germano estava pálido. A sua boca abria-se e fechava-se como um peixe fora de água, incapaz de articular uma palavra. Os executivos olhavam uns para os outros com expressões de choque absoluto. Foi a Gabriela quem quebrou o silêncio, deixando cair a caneta sobre o bloco de notas. Ele conseguiu. Sussurrou, e depois disse mais alto, com um sorriso a começar a formar-se no rosto. Ele conseguiu. Isso não conta, gritou o Germano, saltando da cadeira com a voz a subir de tom. Conseguir uma reunião não é fechar uma venda. Isso não, o senhor disse. Interrompeu o Tomás com uma voz calma, mas firme. Que se eu conseguisse que o senhor Durão aceitasse uma reunião conosco, se demitiria. Foram essas as suas palavras exatas. Eu não disse isso, gritou o Germano, perdendo toda a postura. Disse sim, interveio Daniel, para surpresa de todos. O executivo sênior apontou para a câmara no canto da sala. E, está gravado, isto foi transmitido para todos os escritórios regionais. Há testemunhas. A Verônica acenou com a cabeça. Disseste exatamente. Se conseguires que o Durão aceite uma reunião conosco, eu demito-me. Ouvimos todos. A Patrícia tirou o telemóvel do bolso. Na verdade, já há mensagens a circular na empresa. Isto tornou-se viral internamente em tempo real. O Germano olhou em redor da sala como um animal encurralado. O seu rosto passou de pálido a vermelho de raiva. Isto é uma armadilha. Estão todos contra mim. Não. O Tomás levantou-se e, pela primeira vez desde que entrara naquela sala, sentiu-se completamente seguro de si mesmo. Não é uma armadilha. É apenas o resultado de ter subestimado a pessoa errada. Os olhos do Germano cravaram-se no Tomás com puro ódio. Quem é que pensas que és?
Achas que por teres conseguido uma reunião já és alguém importante? Não és ninguém. Um miúdo com um fato barato que provavelmente nem sabe como fechar esta venda. Pode ser, respondeu o Tomás com uma calma que contrastava brutalmente com a histeria do Germano. Mas ao contrário de si, eu respeito as pessoas. Não uso o meu cargo para humilhar os outros. E isso, senhor Castro, é algo que o dinheiro e os títulos não conseguem comprar. A sala explodiu em murmúrios. A Gabriela tinha lágrimas nos olhos, orgulhosa. Os executivos seniores olhavam uns para os outros, alguns acenando levemente com a cabeça. Fora, o Germano apontou para a porta, com a voz a tremer de raiva. Fora desta sala, todos, exceto tu, Quintela. Os outros saíram lentamente, lançando olhares de curiosidade e preocupação. Quando ficaram sozinhos, o Germano caminhou até a janela, dando as costas ao Tomás. Sabes por que é que te contratei? Perguntou, com uma voz perigosamente baixa. Não, senhor, porque o teu currículo era perfeito. Perfeito demais para alguém da tua condição. Filho de mãe solteira, trabalhadora, universidade pública com bolsas de estudo, sem contactos, sem cunhas, sem nada, a não ser notas excelentes e ambição. Ele virou-se, e a sua expressão era uma mistura de desprezo e algo mais sombrio. Contratei-te porque precisava que alguém fracassasse. Precisava de demonstrar ao conselho de administração que os critérios de recrutamento que andavam a promover, essa treta da diversidade e de dar oportunidades, não funcionam. Precisava que tu falhasses para provar o meu ponto de vista. O Tomás sentiu como se algo se partisse dentro de si. Não era bem uma surpresa. Ele já suspeitava que o Germano o andava a sabotar, mas ouvir aquilo em voz alta, dito com tanta frieza e crueldade, magoou de uma forma que não esperava. Mas não falhei, disse finalmente. Ainda não. O Germano sorriu sem ponta de humor. Conseguir a reunião foi sorte. Mas amanhã, quando estiveres frente a frente com o Durão, sem apoio, sem uma proposta preparada, sem nenhuma ideia real do que fazer, é aí que vais desabar. E eu vou estar lá para ver. O senhor vai à reunião? Com certeza que vou. É o meu direito como vice-presidente supervisionar contas importantes. E acredita, Quintela, vou garantir que todos vejam exatamente como um amador arruína uma oportunidade de 5 milhões. O Tomás engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Faça o que tiver de fazer, senhor Castro, mas eu também vou fazer o meu trabalho. Ele saiu da sala com as pernas a tremer, mas de cabeça erguida. Lá fora, a Gabriela esperava por ele. Isso foi inacreditável, disse-lhe ela, com um sorriso que lhe iluminava o rosto. Nunca ninguém tinha feito frente ao Germano dessa maneira. Ouviste a conversa? As paredes de vidro não são tão grossas como as pessoas pensam, admitiu ela com cumplicidade. Tomás, precisas de saber uma coisa. O Germano não te vai deixar vencer facilmente. Vai tentar sabotar-te amanhã. Eu sei. Mas também precisas de saber que muita gente nesta empresa está do teu lado, mais do que imaginas. Nessa noite, o Tomás chegou ao pequeno apartamento que partilhava com a mãe. A Maria esperava-o com o jantar pronto, como sempre, apesar de ter acabado de terminar o seu turno de limpezas. Como correu o teu dia, meu amor? Perguntou ela enquanto servia a comida simples, mas feita com amor. O Tomás deu-lhe um forte abraço. Mãe, aconteceu uma coisa hoje. Algo grande. Ele contou-lhe toda a história e a Maria ouviu-o com os olhos cada vez mais brilhantes. Quando ele terminou, ela segurou o rosto do filho entre as mãos gretadas pelo trabalho duro, mas com um toque suave. Sempre soube que farias grandes coisas, mas o que mais me orgulha não é teres conseguido essa reunião, é teres te mantido fiel a quem és. Isso vale mais do que qualquer venda. E se eu falhar amanhã? Perguntou o Tomás com a voz embargada. E se o Germano tiver razão e eu não estiver preparado, então falharás com dignidade. Mas algo me diz, meu filho, que não vais falhar, porque tens algo que aquele homem nunca teve. Um coração que compreende as pessoas. No dia seguinte, chegaria a reunião com o senhor Durão, o confronto com o Germano, o momento que definiria tudo. Mas, nessa noite, segurando a mão da sua mãe, o Tomás soube de uma coisa com certeza. Independentemente do que acontecesse,
Ele já tinha ganho algo que ninguém lhe poderia tirar. Tinha provado que o respeito e a dignidade valem mais do que qualquer título ou conta bancária. O escritório da construtora Monarca ficava numa zona industrial da cidade, longe dos arranha-céus reluzentes do centro financeiro. Era um edifício sólido, prático, sem pretensões, rodeado de caminhões de obra e trabalhadores com capacetes amarelos. O Tomás chegou 30 minutos antes da hora marcada, com a sua pasta gasta a contrastar com a pasta de cabedal italiano que o Germano carregava com um orgulho calculado. Chegaste cedo. O Germano tinha surgido do nada, sobressaltando o Tomás. Nervoso? Não, preparado, respondeu o jovem, recusando-se a morder o isco. Veremos. O Germano ajustou a sua gravata cara, sorrindo com aquela expressão que o Tomás tinha aprendido a reconhecer como perigosa. Lembra-te das regras, Quintela. Tu vais liderar esta reunião. Eu estarei apenas a observar. Não vou intervir a menos que seja absolutamente necessário. A forma como ele disse, absolutamente necessário, fez com que o estômago do Tomás se contraísse. Ele sabia que o Germano tinha planeado algo, mas não sabia o que. A recepcionista guiou-os através de corredores cheios de plantas de arquitetura e maquetes de edifícios. Não havia obras de arte caras nas paredes, nem móveis de design. Tudo era funcional, direto, honesto. Ao Tomás, aquilo lembrava-lhe a sua própria casa, onde cada objeto tinha uma utilidade e nada se desperdiçava. O senhor Durão vai recebê-los no seu gabinete, anunciou a recepcionista antes de se retirar. Estevão Durão era um homem de meia-idade, de mãos calejadas e com um olhar que avaliava tudo com precisão de engenheiro. O seu gabinete tinha janelas que davam diretamente para uma obra em construção, e ouvia-se o ruído de maquinaria pesada mesmo através do vidro. Atrás da sua secretária, havia fotografias de projetos concluídos, pontes, edifícios residenciais, escolas. Não havia diplomas emoldurados nem prêmios vistosos, apenas trabalho real. Senhor Durão, o Tomás estendeu a mão primeiro. Obrigado por nos receber. Quintela, certo? O Durão apertou-lhe a mão com firmeza. Os seus olhos desviaram-se para o Germano. Não mencionaste que trarias companhia. O senhor Castro é o vice-presidente da nossa empresa, explicou o Tomás rapidamente. Tu estás aqui apenas como observador. Eu vou liderar a conversa, tal como combinamos. Durão analisou Germano durante um longo momento e algo na sua expressão sugeria que não gostava do que via. Está bem, sentem-se. Lembrem-se. Tenho uma hora, e já disse que não quero que me vendam nada. Não lhe vamos vender nada. Tomás tirou um bloco de notas simples, nada de tablets caros ou apresentações digitais, apenas papel e caneta. Só quero compreender a sua operação. Força, então. Tomás respirou fundo. Esta era a sua oportunidade. Senhor Durão, mencionou na nossa chamada que o verdadeiro desafio não são os números, mas sim coordenar pessoas. Pode explicar-me um pouco mais sobre isso? Durão encostou-se à cadeira, surpreendido pela pergunta direta. A maior parte dos sistemas de gestão empresarial foi desenhada para monitorizar orçamentos, inventários, prazos. Isso consigo eu fazer com uma folha de cálculo básica. O meu verdadeiro problema é outro. Qual é? Olhe para aquela obra ali fora. Durão apontou para a janela. Neste momento, tenho 150 pessoas a trabalhar naquele projeto. Pedreiros, eletricistas, canalizadores, soldadores, engenheiros. Cada um reporta a um encarregado diferente. Cada encarregado reporta a um supervisor. Os supervisores reportam a mim. Sabe quanto tempo perco todos os dias só a tentar saber quem está a fazer o quê? Quanto? 4 horas. 4 horas. A atender chamadas, a analisar relatórios contraditórios, a resolver conflitos porque alguém não sabia que outra equipa já estava a trabalhar na mesma zona. Durão inclinou-se para a frente e, pela primeira vez, Tomás viu uma frustração genuína no seu rosto. E multiplique isso por 6 obras em simultâneo. O sistema de que preciso não é um que me diga quanto cimento comprei, é um que me permita saber em tempo real o que está a acontecer em cada obra sem ter de fazer 20 chamadas. Tomás escrevia freneticamente, absorvendo cada palavra. E os sistemas que lhe têm oferecido não fazem isso? Os sistemas que me têm oferecido. Durão lançou um olhar a Germano.
São versões genéricas desenhadas para escritórios corporativos. Querem vender-me algo com 100 funcionalidades, das quais eu usaria 10, por um preço que reflete essas 100 funcionalidades. É como se me estivessem a vender um jato privado quando o que eu preciso é de uma carrinha de caixa aberta fiável. Germano mexeu-se no assento, claramente desconfortável com o rumo da conversa, mas não interveio. Ainda não percebi. Tomás continuou. O que acontece com a sua equipa atual? Como comunicam agora? É um desastre. Alguns usam o WhatsApp, outros preferem chamadas, os mais novos enviam mensagens de texto. Os supervisores mais velhos, como eu, ainda usam o rádio. Não há um sistema centralizado onde eu possa ver toda a informação num único sítio. E se algo corre mal numa obra, começam logo os jogos do telefone estragado. O pedreiro diz ao encarregado. O encarregado tenta ligar ao supervisor, mas ele está noutra obra. O supervisor acaba por me ligar a mim, mas a essa altura já passou metade da manhã e o problema já ganhou outra dimensão. O senhor Durão bateu na secretária com frustração. Cada dia de atraso num projeto custa-me dinheiro, mas, mais importante do que isso, custa-me reputação. E nesta indústria a reputação é tudo. Tomás tirava notas tão depressa que a mão já lhe começava a doer. Tudo o que Durão dizia fazia todo o sentido. Não era um cliente impossível. Era um cliente que não tinha sido ouvido como deve ser. Quanto está disposto a investir no sistema certo? Perguntou Tomás. Germano tensou-se visivelmente. Aquela era a pergunta perigosa. A que podia estragar tudo. Essa é a pergunta errada, respondeu Durão com um leve sorriso. A pergunta certa é: quanto estou disposto a pagar por algo que resolva realmente o meu problema? E a resposta é: o que for preciso. Mas até agora, ninguém me ofereceu algo que o resolva verdadeiramente. Tomás sentiu a adrenalina a correr-lhe nas veias. Senhor Durão, tenho de ser honesto consigo. Eu aprecio sempre a honestidade. A Titanium Solutions tem o sistema de que o senhor precisa, e não aquele que lhe tentaram vender antes. Aquele estava completamente errado. Mas nós temos módulos específicos para a gestão de projetos de construção, com coordenação em tempo real de múltiplos projetos. Germano lançou-lhe um olhar de aviso. Estavam a entrar em território de vendas, exatamente o que Durão tinha proibido. Mas Tomás continuou. Contudo, a razão pela qual não lhe ofereceram isso antes é porque esse módulo faz parte de um pacote mais pequeno, mais barato, que gera menos comissão para os comerciais. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que quase se conseguia ouvir o bater do coração de Tomás. Germano estava pálido. Durão observava-o com os olhos semicerrados. Está a dizer-me, Durão falou pausadamente, que a vossa empresa tem exatamente o que eu preciso, mas estavam a tentar vender-me algo diferente, só porque era mais caro? Sim, senhor. E está a admitir isso sabendo que podia arruinar qualquer hipótese de fazermos negócio conosco? Sim, senhor. Porque se não formos honestos desde o início, não vale a pena avançar. Durão ficou a olhar para Tomás durante o que pareceu uma eternidade. Depois, virou-se para Germano, que parecia querer enfiar-se num buraco. Isto é verdade, Castelo? Germano pigarreou, à procura de palavras. Senhor Durão, os nossos anteriores comerciais fizeram as recomendações que consideraram mais completas para as suas necessidades. Não me venha com conversas. Durão interrompeu-o com uma voz de aço. Este rapaz acabou de ser mais honesto em 5 minutos do que a sua empresa foi em 6 meses. É verdade ou não que tem um sistema mais barato que se ajusta melhor ao que eu preciso? Tecnicamente sim, mas... Não há mas. Sim ou não? Sim. Admitiu finalmente Germano, e Tomás quase conseguiu ver o mundo a desabar-lhe por dentro. Durão levantou-se da cadeira, caminhou até a janela e ficou a observar a obra em construção lá embaixo. Os 3 homens esperaram num silêncio tenso. Finalmente virou-se. Quintela, quero ver esse sistema. Aquele de que realmente preciso. Não o que gera mais comissão. Consegue preparar uma demonstração? Sim, senhor. Consigo ter lá pronta para a próxima semana. Não, quero vê-la amanhã. Amanhã? Tomás piscou os olhos, surpreendido. Amanhã. Se esse sistema é tão bom como diz, não preciso de esperar. E francamente, depois de 6 meses a perder tempo, quero resolver isto já. Durão olhou para Germano. Mas quero que seja o Quintela a fazer a apresentação.
Apenas ele. Com todo o respeito, Sr. Durão, o Tomás é novo na empresa. Uma demonstração técnica exige uma experiência que... Não quero saber, atalhou Durão. Este rapaz ouviu-me mais em 20 minutos do que os seus comerciais experientes em meio ano. Ou é ele a fazer a apresentação, ou não há negócio. Germano engoliu em seco, com o rosto a passar por vários tons de vermelho. Com certeza, Sr. Durão, como preferir. Quando saíram do edifício, Germano esperou até estarem sozinhos no parque de estacionamento antes de explodir. Em que raio estavas a pensar? Sibilou ele, com a voz a tremer de raiva contida. Admitir que lhe estávamos a vender o produto errado. Tens noção do dano que causaste à nossa reputação? Disse-lhe a verdade, respondeu Tomás, com calma, algo que lhe deviam ter dito desde o início. A verdade? Germano riu-se com amargura. A verdade não fecha negócios. Quintela. Sabes quanto é que a empresa ganha com o pacote premium em comparação com o básico? Tens alguma ideia das comissões que acabaste de sacrificar? Não me importam as comissões se isso significar enganar o cliente. Então não vais durar muito tempo neste negócio, gritou Germano, perdendo toda a postura. Amanhã vais fazer essa apresentação e aviso-te já de uma coisa. O módulo que prometeste mostrar, o de gestão de construção, exige uma configuração especial que demora semanas a preparar. Tu não tens a formação técnica para o fazer. Não tens acesso aos especialistas que te poderiam ajudar. Vais chegar amanhã sem nada para mostrar e vais passar por um fraude. Estás a sabotar-me intencionalmente. Só estou a deixar que te afundes sozinho. Germano sorriu com crueldade. Amanhã, quando não conseguires entregar o que prometeste, o Durão vai rejeitar-nos definitivamente. E quando isso acontecer, não vais apenas demitir-te. Vou garantir que ninguém nesta indústria te volte a contratar na vida. Entendido? Virou as costas, deixando Tomás sozinho no parque de estacionamento, com o peso do que acabara de prometer a cair-lhe em cima como toneladas de betão. Tomás chegou ao escritório da Titanium Solutions com um único objetivo: conseguir acesso ao módulo de gestão de construção. Mas, quando tentou aceder ao sistema, percebeu que as suas credenciais tinham sido bloqueadas para aquela secção. Acesso negado. Contacte o seu supervisor. Piscava no ecrã. Gabriela apareceu junto à sua secretária, com uma expressão preocupada. Soube do que aconteceu. O Germano bloqueou o teu acesso aos sistemas avançados. Ele pode fazer isso? Ele é o vice-presidente. Pode fazer o que quiser. Ela aproximou-se ainda mais, baixando o tom de voz. Tomás, ele também cancelou os pedidos de suporte técnico que enviaste. Os especialistas que te poderiam ajudar com a divisão estão a ser redirecionados para outros projetos. Por que é que me estás a dizer isto? Porque alguém tem de estar do teu lado. Gabriela pousou uma pasta sobre a secretária dele. Estes são os contactos do Sr. Ernesto Vargas. Ele reformou-se da Titanium há 2 anos, mas foi quem desenhou o módulo de construção. Se alguém te pode ajudar, é ele. Por que é que ele faria isto por mim? Porque o Ernesto detestava a forma como o Germano geria as vendas. Dizia sempre que estávamos a perder a nossa integridade. Liga-lhe, não perdes nada em tentar. Nessa noite, Tomás ligou para o número que Gabriela lhe tinha dado. O telefone tocou 5 vezes antes de uma voz mais velha, cansada mas simpática, responder. Olá, daqui fala o Sr. Ernesto Vargas. Quem fala? O meu nome é Tomás Quintana. Trabalho na Titanium Solutions. A Gabriela Torres deu-me o seu número. Ah, a Gabriela. Como está essa rapariga? Está bem, senhor. Olhe, sei que isto é irregular, mas preciso de ajuda urgentemente. Tenho uma apresentação amanhã para a construtora Monarca e preciso de mostrar o módulo de gestão de construção que o senhor desenhou. Mas o meu acesso foi bloqueado. E, espera. O senhor Ernesto interrompeu-o. Construtora Monarca, Estevão Durão. Sim, senhor. Esse homem anda a rejeitar as nossas propostas há meses. Como é que conseguiste que ele aceitasse uma apresentação? O Tomás contou-lhe a história toda. A armadilha do Germano, a chamada impossível, a reunião de hoje, a admissão honesta sobre os sistemas errados. Tudo saiu numa torrente de palavras. Quando ele terminou, o senhor Ernesto ficou em silêncio por um longo momento. Meu filho disse finalmente, com a voz carregada de emoção, acabas de fazer algo que eu tentei fazer durante anos naquela empresa.
pôr o cliente em primeiro lugar, e estão a castigar-te por isso. O senhor pode ajudar-me? Onde é que moras? No bairro de Alvalade, perto do mercado municipal. Conheço o sítio. Dá-me a tua morada exata. Vou para aí agora. Mas são 9 da noite. Se queres salvar essa venda e a tua carreira, precisamos de trabalhar a noite toda. Prepara café. Estou a caminho. O senhor Ernesto Vargas chegou 40 minutos depois, carregando um portátil velho e vários cadernos cheios de anotações. Era um homem de 60 e poucos anos, de cabelo completamente branco, mas com os olhos brilhantes cheios de uma inteligência apurada. A dona Maria recebeu-o à porta, insistindo para que ele comesse algo antes de trabalhar. Não vou permitir que trabalhem sem nada no estômago, declarou, com aquela autoridade maternal impossível de contrariar. Enquanto comiam o guisado simples, mas delicioso, que a dona Maria tinha preparado, o senhor Ernesto observou o Tomás. Por que é que o fizeste? Perguntou de repente. Fazer o quê? Arriscar o teu emprego ao dizeres a verdade ao durão. Podias ter alinhado no jogo, tentado vender o pacote mais caro e ganho a tua comissão. O Tomás olhou para a mãe, que lavava a louça na pequena cozinha. A minha mãe trabalhou em turnos duplos durante anos para que eu pudesse estudar. Ensinou-me que a dignidade vale mais do que o dinheiro. Se começo a minha carreira a enganar as pessoas, de que serviu todo o sacrifício dela? O senhor Ernesto assentiu lentamente, com um sorriso triste no rosto. Eu tinha um filho mais ou menos da tua idade. Morreu num acidente há 5 anos. Era engenheiro como eu, e dizia sempre o mesmo que acabas de dizer, que a integridade não se negocia. Limpou os olhos rapidamente. É por isso que te vou ajudar. Não apenas por ti, mas por todos os jovens como tu que estão a tentar fazer as coisas bem num mundo que os castiga por isso. Trabalharam até às 4 da manhã. O senhor Ernesto ensinou-lhe cada função do módulo, cada característica, cada aplicação específica para a construção. Mas mais do que isso, ensinou-o a compreender a filosofia por trás do design. Este sistema não foi construído para fazer dinheiro, explicou ele, enquanto mostrava as interfaces. Foi construído para resolver problemas reais de pessoas reais. Essa era a minha visão. Mas quando o Germano assumiu o controle do departamento de vendas, começou a vender qualquer coisa a qualquer preço, sem se importar se isso ajudava realmente o cliente. Por isso é que se despediu. Reformei-me, tecnicamente, mas sim. Fui-me embora porque não podia continuar a ver como corrompiam algo que eu tinha construído com tanto cuidado. O senhor Ernesto pousou uma mão no ombro do Tomás. Amanhã, quando fizeres essa apresentação, não te estás a representar apenas a ti próprio. Estás a representar a ideia de que ainda é possível fazer negócios com honestidade. Quando o senhor Ernesto se foi embora, já amanhecia. O Tomás não tinha dormido nada, mas sentia-se mais preparado do que nunca. A dona Maria preparou-lhe o pequeno almoço, com os olhos vermelhos de cansaço, porque ela também não tinha dormido, mantendo-se acordada para garantir que eles tinham café quente a noite toda. Vais fazer algo grande hoje, disse-lhe ela, enquanto lhe endireitava a gravata. Mas lembra-te, meu filho, ganhes ou percas, já estou muito orgulhosa de ti. O Tomás abraçou a mãe, permitindo-se sentir, por um momento, o medo que tinha andado a reprimir. E, se não for suficiente, e se o Germano encontrar outra forma de me sabotar, então levantas-te e segues em frente. Mas algo me diz que hoje é o dia em que tudo muda. O Tomás chegou à construtora Monarca 1 hora antes da hora marcada. O Germano já lá estava. Surpreendido por vê-lo, conseguiste o acesso ao sistema? Perguntou, com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Consegui algo melhor, respondeu o Tomás. Consegui compreender realmente o que vamos apresentar. O sorriso do Germano vacilou por um segundo. Algo na confiança do Tomás deixava-o nervoso, mas não disse nada, porque em poucos minutos entrariam naquela sala de reuniões e um deles sairia vitorioso, enquanto o outro sairia destruído. A sala de reuniões da construtora Monarca não era como as luxuosas salas corporativas da Titanium Solutions. As cadeiras eram funcionais, não ergonômicas de design. A mesa tinha marcas de uso, manchas de café, que ninguém se tinha dado ao trabalho de polir. Nas paredes, havia calendários de projetos, e não obras de arte abstrata e dispendiosa. Era um espaço de trabalho real, para pessoas que construíam coisas tangíveis com as próprias mãos. O Tomás ligou o seu portátil ao projetor,
com os dedos a tremer ligeiramente. Não tinha dormido, pero a adrenalina mantinha cada nervo do seu corpo em alerta máxima. Atrás dele, o germano sentou-se num canto, de braços cruzados, com aquele sorriso cruel a pairar nos lábios, à espera do fracasso, saboreando-o por antecipação. O Estevão Durão entrou acompanhado por mais 3 pessoas. A sua engenheira-chefe, uma mulher de meia idade com o capacete de obra ainda na mão, o seu diretor de operações, um homem corpulento com mãos do tamanho de pás, e o seu contabilista, um senhor de idade com óculos de lentes grossas e uma expressão cética. O senhor Durão cumprimentou o Tomás com um aperto de mão firme. Apresento-te a minha equipa. São eles que vão realmente usar qualquer sistema que compremos. Por isso, se não os convenceres a eles, não me convences a mim. Percebido perfeitamente, senhor Durão. O Tomás olhou para cada um dos presentes, memorizando seus rostos, as suas posturas, a forma como o avaliavam. Posso fazer-vos uma pergunta antes de começarmos? A engenheira-chefe falou primeiro, com uma voz direta e sem rodeios. Isto vai ser mais uma daquelas apresentações de PowerPoint, cheias de termos técnicos que não significam nada no mundo real? Não, minha senhora. De facto, não preparei nenhum PowerPoint. Isso captou imediatamente a atenção deles. O germano endireitou-se na cadeira, confuso. Tinha assumido que o Tomás chegaria com uma apresentação genérica descarregada da internet, algo que exporia a sua inexperiência de imediato. Então, o que é que nos vais mostrar? Perguntou o diretor de operações. Com ceticismo, o Tomás respirou fundo. Este era o momento. Tudo aquilo porque tinha trabalhado toda a noite sem dormir com o senhor Ernesto. Todas as humilhações do germano convergiam naquele preciso instante. Vou mostrar-vos exatamente como seria um dia normal de trabalho na vossa empresa se tivessem o sistema correto. Sem teorias, sem promessas. Realidade, carregou numa tecla e o ecrã ganhou vida. Mas não era um diapositivo corporativo. Era uma simulação ao vivo do módulo de gestão de construção, configurada especificamente para replicar as operações da construtora Monarca. Isto é a obra da Avenida da Indústria. O Tomás apontou para o ecrã, onde aparecia um mapa digital. O vosso maior projeto atualmente. Correto? O senhor Durão inclinou-se para a frente, com os olhos semicerrados. Sim. Como é que soubeste? Pesquisei. Agora, senhor Durão, o senhor mencionou ontem que perde 4 horas por dia só a coordenar equipas. Permita-me mostrar-lhe como seria a sua manhã com este sistema. Os seus dedos voaram sobre o teclado. O ecrã mostrou uma interface simples, mas intuitiva, dividida em secções que representavam diferentes áreas da obra. São 7 da manhã. A equipa de fundações acaba de chegar ao local da obra. Em vez de o encarregado lhe telefonar, ele simplesmente registra no sistema: equipa presente, a iniciar os trabalhos. O senhor vê isto? O ecrã mostrou uma notificação verde na secção das fundações. Sem telefonemas, sem interrupções. Apenas informação em tempo real. A engenheira-chefe aproximou-se mais do ecrã. E se houver um problema? Excelente pergunta. O Tomás simulou um cenário. A equipa de eletricistas descobre que a cablagem de que precisam não chegou. Avaliam a situação. Em vez de fazerem 10 chamadas para pessoas diferentes, abrem o sistema em qualquer telemóvel básico. Não precisam de equipamentos caros. E registram: falta de material. Cabo de calibre 12. Trabalho interrompido. No ecrã apareceu um alerta vermelho na secção elétrica. Instantaneamente o Tomás continuou. Acontecem 3 coisas. 1. O senhor recebe a notificação no seu telemóvel. 2. O supervisor de materiais recebe o alerta automaticamente. 3. O sistema verifica se esse material está disponível em alguma das vossas outras 5 obras. Carregou noutra tecla e o ecrã mostrou o inventário em tempo real de todas as obras da construtora Monarca. Acontece que há cabos de calibre 12 na obra de Telheiras. O sistema sugere a transferência. O senhor aprova com um simples toque. O supervisor de materiais recebe a ordem. Um caminhão transporta-o. Tudo isto demorou 2 minutos, e não 2 horas. O silêncio na sala era absoluto. Até o germano tinha deixado de sorrir. O diretor de operações falou, com a voz carregada de uma emoção contida:
Estás a dizer-me que posso ver todas as minhas obras em simultâneo sem fazer uma única chamada? Exatamente. E isto é o melhor. O Tomás mudou o ecrã para uma vista panorâmica. Cada cor representa o estado de cada equipa. Verde, a trabalhar normalmente. Amarelo, à espera de algo, mas não crítico. Vermelho, um problema que exige atenção imediata. Um olhar e o Senhor sabe exatamente onde focar a sua energia. Meu Deus, sussurrou a engenheira, tocando no ecrã, como se não acreditasse no que estava a ver. Isto é exatamente o que precisamos. Durão levantou-se, caminhando em direção ao ecrã, estudando cada detalhe. Quanto tempo demora a implementar isto? Essa é a pergunta errada, respondeu Tomás com um leve sorriso. A pergunta certa é: quanto tempo estão dispostos a continuar a perder com o sistema atual? Foi então que Germano interveio, incapaz de se conter por mais tempo. Estevão, preciso de esclarecer uma coisa. A sua voz elevou-se, adotando aquele tom de falsa preocupação que Tomás tinha aprendido a odiar. Este módulo que o Tomás está a mostrar é bom. Mano, é muito básico, funcional sim, mas faltam-lhe muitas características avançadas que o pacote Premium inclui. Como quais? Perguntou Durão, sem desviar os olhos do ecrã. Análise preditiva de custos, inteligência artificial para otimização de rotas, integração com sistemas de contabilidade complexos. Germano enumerava funcionalidades com nomes impressionantes que pareciam importantes. Preciso disso, disse Durão, virando-se para Tomás. Tomás podia mentir, podia alinhar no jogo de Germano, inflacionar as capacidades, tentar vender o pacote mais caro. A sua comissão seria 5 vezes maior. Germano ficaria satisfeito. Tudo seria mais fácil. Mas depois lembrou-se da mãe, a fazer turnos duplos. Lembrou-se do senhor Ernesto, a abdicar da sua própria reforma para o ajudar. Lembrou-se da promessa silenciosa que tinha feito a si mesmo. Nunca sacrificar a sua integridade por dinheiro. Não, disse claramente. Não precisa de nada disso. Germano empalideceu. Tomás, talvez devesses. Deixe-o falar, ordenou Durão. Senhor Durão, esse pacote Premium está desenhado para corporações multinacionais que gerem centenas de projetos simultâneos em vários países. O senhor gere 6 obras, todas na mesma região, com o mesmo tipo de construção. Estaria a pagar por funções que nunca iria usar. Seria como comprar-lhe um avião de carga quando o que precisa é de uma carrinha fiável. Qual é a diferença de preço? Perguntou o contabilista, falando pela primeira vez. Tomás engoliu em seco. Este era o momento da verdade. O pacote que o senhor Castelo lhe quer vender custa 5 milhões de euros. O módulo de que realmente precisam custa 1.200.000 euros. Quase 4 milhões de euros de diferença. A engenheira-chefe virou-se para Germano com um olhar capaz de derreter aço. Estavam a tentar cobrar-nos mais 4 milhões de euros por coisas de que não precisamos. Germano tentou recompor-se. Não é assim tão simples. O valor acrescentado do pacote Premium. Respondeu à minha pergunta. Durão interrompeu-o friamente. Castelo, sai do meu gabinete. Desculpa, mas sai agora. Esta reunião é com o Quintela, não contigo. Estevão, sejamos profissionais. Profissional teria sido ser honesto comigo desde o início. Profissional seria não tentar burlar-me em 4 milhões de euros com funcionalidades desnecessárias. Fora. Já. O rosto de Germano passou por vários tons de vermelho e roxo. Olhou para Tomás com um ódio tão puro que era quase palpável, mas não tinha outra escolha. Pegou na sua pasta de pele italiana e saiu da sala, com a porta a fechar-se atrás de si com um estrondo que ecoou como uma sentença. Quando ele saiu, toda a tensão na sala evaporou-se. Durão deixou-se cair na cadeira, rindo suavemente. 25 anos neste negócio e nunca tinha visto nada assim. Olhou para Tomás com algo parecido a respeito. Acabaste de sacrificar milhões em comissões para dizeres a verdade. Por quê? Porque se eu começar a minha carreira a enganar clientes, que tipo de pessoa serei daqui a 10 anos? O diretor de operações bateu na mesa com a palma da mão. Gosto deste rapaz. Estevão, temos de trabalhar com ele. A engenheira-chefe acenou com a cabeça. Tomás, podes mostrar-me como funciona a parte dos relatórios de segurança?
Porque se eu puder registrar incidentes em tempo real, durante a hora seguinte, Tomás demonstrou cada função do sistema, não como um vendedor a ler um guião, mas como alguém que genuinamente percebia o problema e tinha a solução. Respondeu a perguntas técnicas com uma honestidade brutal, admitindo quando algo não era possível em vez de prometer o impossível. O sistema funciona sem internet? Perguntou o diretor de operações. Não totalmente. Precisa de ligação para sincronizar os dados em tempo real, mas tem um modo offline onde as equipas podem registrar informação que depois é carregada quando recuperam o sinal. Não é o ideal, mas funciona. Agradeço que não me digas que é perfeito quando não o é, respondeu o homem com um sorriso. Quando terminaram, Durão levantou-se e estendeu a mão. Tomás Quintela, a construtora Monarca quer comprar esse sistema por 1.200.000 euros. Mas tem uma condição. Qual, senhor? Que sejas tu o nosso contacto direto. Não quero lidar com o castelo nem com nenhum outro vendedor da tua empresa, apenas contigo. Aceitas? Tomás sentiu como se o chão lhe desaparecesse debaixo dos pés. Tinha acabado de fechar a sua primeira grande venda. Não só isso, tinha fechado a venda que 5 vendedores experientes não tinham conseguido fechar, e tinha o feito sendo honesto. Aceito, senhor Durão. Será uma honra. Apertaram as mãos e, naquele momento, Tomás soube que algo fundamental tinha mudado na sua vida. Quando saiu do edifício, encontrou Germano à sua espera junto ao seu carro topo de gama. A sua expressão era uma máscara de fúria mal contida. Sabes o que acabaste de fazer? Sibilou ele, num tom baixo e perigoso. Fechar uma venda de 1.200.000 euros. Arruinaste uma venda de 5 milhões de euros. Foi isso que fizeste. Tens noção de quanto é que isto me vai custar? Não me importa, respondeu Tomás com uma calma que o surpreendeu a si próprio. Fiz o que estava certo. O que estava certo? Germano riu-se amargamente. Ouve-me bem, miúdo. Vou garantir que esta seja a tua última venda na Titanium Solutions. Vou apresentar uma queixa formal ao Conselho de Administração. Vendeste abaixo do objetivo. Rejeitaste o pacote Premium. Humilhaste-me à frente do cliente. Quando acabar contigo, não só estarás despedido, como estarás destruído. Faça o que tiver de fazer. Tomás virou-se para ir embora. Ainda não acabei contigo, mas eu já acabei com o senhor. Tomás caminhou até a paragem de autocarro, com o coração a bater tão forte que quase o conseguia ouvir nos ouvidos. Tinha ganho uma batalha, mas sabia que a guerra estava apenas a começar. Germano não se renderia facilmente. Homens como ele nunca o faziam. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Gabriela. Toda a gente está a falar do que fizeste. O Germano convocou uma reunião de emergência com os recursos humanos. Tem cuidado. Outra mensagem. Esta de um número desconhecido. Sou o senhor Ernesto. Como correu? Liga-me quando puderes. Tomás marcou o número enquanto esperava pelo autocarro. O senhor Ernesto atendeu ao primeiro toque. E então, fechei a venda. 1.200.000 euros. Sabia que o farias. Sabia perfeitamente. A alegria na voz do idoso era contagiante. Tomás, percebes o que isto significa? Não só fechaste uma venda difícil, como provaste que é possível vender com integridade. Senhor Ernesto, o Germano está furioso. Disse que vai fazer com que eu seja despedido. Deixa-o tentar. O que fizeste hoje vai espalhar-se. O Durão não é um cliente qualquer. É um dos construtores mais respeitados do setor. Se ele começar a falar bem de ti, a tua reputação vai crescer mais depressa do que o Germano a consegue destruir. Acredita mesmo nisso? Tenho a certeza. Confia em mim. Quando Tomás chegou a casa, já era tarde. A Mercedes esperava-o com o jantar pronto, como sempre. Mas desta vez havia algo especial na mesa. Uma pequena tarte que ela tinha comprado na pastelaria do bairro. O que é isto, mãe? Uma celebração. A Gabriela ligou-me. Contou-me o que fizeste. A Gabriela ligou-te? Deu-me o número dela há algum tempo, para o caso de eu precisar de alguma coisa. É boa pessoa. A Mercedes abraçou o filho com força. Tenho tanto orgulho em ti, não pela venda, mas pela forma como a conseguiste. Tomás deixou-se abraçar, permitindo-se finalmente sentir o esgotamento das últimas 48 horas sem dormir. Nos braços da mãe, o jovem de 20 e poucos anos voltou a ser um menino por um momento, procurando consolo e encontrando-o. Mãe, e se o Germano conseguir que eu seja despedido?
Então arranjas outro trabalho. Mas algo me diz que isso não vai acontecer. A Mercedes afastou-o suavemente, olhando-o nos olhos. Filho, às vezes fazer o que está certo é a coisa mais difícil do mundo, mas vale sempre, sempre a pena. Olha para ti. Agora tens a consciência tranquila. Podes dizer o mesmo do Germano Castelo? Tomás abanou a cabeça. Exatamente. Ele pode ter mais dinheiro, mais poder, mais contactos, mas tu tens algo que ele perdeu há muito tempo. A tua alma intacta. Comeram à tarde juntos, celebrando uma vitória que sabiam que podia ser efêmera, porque no dia seguinte, Tomás teria de enfrentar as consequências de ter feito o que estava certo num mundo que muitas vezes premiava o oposto. Mas naquela noite, naquele pequeno apartamento com paredes a precisar de pintura e móveis em segunda mão, havia algo que luxo nenhum podia comprar. Havia dignidade, havia orgulho genuíno, havia amor incondicional e por agora isso era suficiente. Do outro lado da cidade, na sua cobertura de luxo, Germano Castelo escrevia um e-mail ao conselho de administração da Titanium Solutions. Cada palavra estava cuidadosamente escolhida para destruir a carreira de Tomás Quintela antes mesmo de ela começar. Não sabia que aquele e-mail teria exatamente o efeito oposto ao que procurava, porque a verdade, como a água, encontra sempre o seu caminho, e estava prestes a desencadear uma inundação que mudaria tudo. A sala de reuniões executivas da Titanium Solutions, no 52º andar, era um espaço desenhado para intimidar, com paredes de vidro que mostravam toda a cidade como um reino conquistado. Uma mesa de ébano tão polida que refletia o rosto de quem se sentava ao redor. Cadeiras que custavam mais do que o salário mensal da maioria dos funcionários. Era o tipo de lugar onde se decidiam destinos e se destruíam carreiras com a mesma frieza com que se pedia um café. O Tomás nunca tinha estado naquela sala. Os funcionários do nível dele nem sequer tinham autorização para subir aquele piso sem escolta, mas ali estava ele agora, de pé diante do conselho de administração da empresa, a sentir o peso de 7 pares de olhos, a avaliá-lo como se fosse um inseto sob um microscópio. O Gonçalo Castelo estava sentado à direita da presidente do conselho, a doutora Leonor Mendonça, uma mulher de 50 e tal anos, com um cabelo grisalho impecável, e uma expressão que não revelava absolutamente nada. À sua esquerda estava o diretor financeiro, o engenheiro Raul Domingues, a analisar documentos de testa franzida. Os outros 5 membros do conselho observavam em silêncio, à espera que o espetáculo começasse. Senhor Quintela, a doutora Mendonça falou com uma voz clara e profissional. Está aqui porque o vice-presidente Castelo apresentou uma queixa formal contra si. Compreende a gravidade da situação? Sim, senhora doutora. As acusações são graves. Insubordinação, sabotagem de vendas de alto valor, conduta não profissional perante clientes e violação de protocolos corporativos. Ela leu a partir de um documento que o Gonçalo tinha preparado meticulosamente. Tem algo a dizer antes de analisarmos as provas? O Tomás sentiu as mãos a tremer ligeiramente, tinha dormido apenas 3 horas nos últimos 2 dias. O seu fato, o mesmo que tinha usado para a apresentação, mostrava rugas que nenhum ferro de engomar conseguiria tirar. À sua frente, o Gonçalo observava-o com um sorriso quase imperceptível, saboreando o que assumia ser a sua vitória inevitável. Senhora doutora Mendonça, senhor engenheiro Domingues, membros do conselho, começou o Tomás, com a voz mais firme do que aquilo que se sentia. É verdade que recusei vender o pacote premium à construtora Monarca, mas não o fiz por insubordinação. Filo porque era o produto errado para aquele cliente. Não és tu quem decide que produto é o correto ou o errado? O Gonçalo interrompeu com um tom condescendente. És um vendedor júnior com escassos meses de experiência. Eu estou nesta indústria há 2 décadas. Os protocolos existem por uma razão. Os protocolos existem para proteger a empresa. Interveio um dos membros do conselho, um homem mais velho com medalhas de serviço na lapela. E tu violaste-os deliberadamente. Posso mostrar-vos uma coisa? Perguntou o Tomás, tirando o seu portátil de uma mochila velha. A doutora Mendonça assentiu. Avance. O Tomás ligou o seu computador ao sistema da sala. No ecrã gigante apareceu uma análise detalhada que ele tinha preparado durante a noite com a ajuda remota do Sr. Ernesto. Esta é a construtora Monarca. Começou, mostrando gráficos e dados.
6 projetos simultâneos, 180 funcionários diretos, 500 subempreiteiros. A sua principal necessidade é a coordenação em tempo real, e não uma análise preditiva complexa. Mudou o diapositivo. Este é o nosso pacote Premium, concebido para multinacionais, com 50 ou mais projetos simultâneos em vários países. 82% das suas funcionalidades seriam completamente inúteis para a Monarca. Inúteis, mas rentáveis para nós, sublinhou o Gonçalo. O nosso trabalho é maximizar as receitas. À custa da satisfação do cliente, o Tomás virou-se para ele. Senhor Castelo, a construtora Monarca rejeitou as nossas propostas 5 vezes nos últimos meses. 5 vendedores experientes falharam. Por quê? Porque todos tentaram vender o produto errado. Ou porque o Duarte é um cliente impossível, retorquiu o Gonçalo. Não é impossível. Só precisava que alguém o ouvisse de verdade. O engenheiro Domingues inclinou-se para a frente, interessado. Quintela, disseste que fechaste a venda por 1.200.000 euros. O pacote Premium custa 5 milhões. De uma perspectiva financeira, custaste-nos quase 4 milhões em receitas potenciais. Com todo o respeito, senhor engenheiro, isso não está correto. O Tomás passou para outro diapositivo que mostrava projeções financeiras. Se tivéssemos vendido o pacote Premium, qual teria sido o índice de satisfação do cliente? Não podemos saber isso, respondeu Domingues. Permita-me especular com base em dados históricos. Quando vendemos pacotes sobredimensionados, o índice de satisfação cai para 40%. A taxa de renovação de contratos é de 20% e as recomendações de novos clientes passam a 0. A sala ficou em silêncio. O Tomás continuou. Se vendermos o produto correto, a satisfação sobe para 85%. Renovações, 70%. E recomendações. Fez uma pausa dramática. 60% dos nossos melhores clientes vêm de recomendações. Onde é que conseguiu esses dados? Perguntou a doutora Mendonça, com os olhos a mostrarem um interesse genuíno pela primeira vez. O senhor Ernesto Vargas recolheu-os ao longo dos seus 30 anos na empresa. Partilhou-os comigo. O Gonçalo empalideceu. O Vargas. Esse velho metediço está por trás disto. Esse velho metediço. Uma nova voz ecoou a partir da porta. Construiu o departamento que tu agora diriges tão mal. Todos se voltaram. O senhor Ernesto Vargas tinha entrado na sala, a caminhar com uma bengala, mas com as costas direitas e o olhar desafiador. Atrás dele vinha a Gabriela Torres, a carregar uma caixa cheia de documentos. Senhor Ernesto, a doutora Mendonça levantou-se, surpresa mas respeitosa. Não sabíamos que vinha. Não fui convidado, mas quando soube que estavam a julgar este rapaz por fazer o que está correto, decidi que tinha de estar presente. Virou-se para o Gonçalo com um olhar capaz de cortar aço, especialmente quando quem o acusa é a pessoa que tem andado a destruir os valores desta empresa desde que assumiu o controlo. Essa é uma acusação muito grave, senhor Ernesto, disse um dos membros do conselho, e tenho provas muito sérias, respondeu, fazendo um sinal a Gabriela, que começou a distribuir documentos a cada membro do conselho. Durante os últimos 2 anos, desde que o Gonçalo assumiu o cargo de vice-presidente, as vendas totais aumentaram 30%. Impressionante, não é? O Gonçalo sorriu com arrogância. Exatamente. Os meus números falam por si. Mas o senhor Ernesto continuou. A satisfação do cliente caiu 45%. As renovações de contrato caíram 50%. E as recomendações de novos clientes, que antes geravam 40% do nosso negócio, agora geram menos de 10%. O silêncio na sala era absoluto. Por outras palavras, o engenheiro Domingues falou pausadamente, a processar os números. Estamos a ganhar mais dinheiro a curto prazo, mas a destruir a nossa base de clientes a longo prazo. Precisamente, o senhor Ernesto assentiu. O Gonçalo está a matar esta empresa lentamente, só que os números bonitos do presente ocultam a crise que se avizinha. Isto é um absurdo. O Gonçalo levantou-se, com a voz a subir de tom. Vocês deram-me o cargo porque confiavam na minha visão de crescimento agressivo. Agora, um vendedor novato fecha um negócio pequeno e, de repente, eu sou o vilão? Não és o vilão por fechares grandes negócios. O Tomás falou, com uma voz calma mas firme.
És o vilão pela forma como os fechas, por enganares clientes, por venderes produtos de que eles não precisam, por formares vendedores para priorizarem as comissões em detrimento da satisfação do cliente. E o que é que tu sabes deste negócio? Estás aqui há escassos meses. Sei o suficiente para reconhecer que o que estás a fazer está errado. O Gonçalo caminhou em direção ao Tomás, com o rosto vermelho de raiva. Ouve-me bem, miúdo. Eu construí a minha carreira quando tu ainda usavas fraldas. Fechei negócios que tu nem sequer consegues imaginar. Quem julgas que és para me julgar? Sou alguém que ainda consegue dormir de consciência tranquila à noite, respondeu o Tomás, sem recuar um único passo. Tu podes dizer o mesmo? A pergunta ficou suspensa no ar como uma sentença. A Gabriela falou a partir do seu lugar junto à porta, com a voz a tremer ligeiramente mais clara. Doutora Mendonça, tenho mais uma coisa a acrescentar. Força, Gabriela. Sou assistente do Sr. Castelo há 4 anos. Durante este tempo, presenciei comportamentos que violam várias políticas da empresa. Tirou uma pasta de arquivo da caixa, assédio verbal a funcionários juniores, manipulação de relatórios de satisfação de clientes, atribuição deliberada de casos impossíveis a colaboradores que ele queria ver falhar. Isso é calúnia, sibilou o Gonçalo. Estás despedida? Não tem autoridade para despedir neste momento, atalhou a doutora Mendonça. Gabriela, tem provas destas acusações? Tenho e-mails, gravações de chamadas que estão no servidor da empresa e testemunhos de 12 funcionários que estão dispostos a falar. Desde que lhes seja garantida proteção contra represálias, a doutora Mendonça trocou olhares com o engenheiro Domingues. Algo não verbal, mas poderoso, foi comunicado entre eles. Precisamos de uma pausa, anunciou ela. 10 minutos. Gonçalo, Tomás, aguardem lá fora, por favor. No corredor, o Gonçalo aproximou-se do Tomás com passos furiosos. Arruinaste a minha carreira. Estás feliz? Tu arruinaste a tua própria carreira quando decidiste que o dinheiro era mais importante do que a integridade. A integridade não paga contas, miúdo. A integridade não te compra uma casa num bairro de luxo. A integridade não te dá poder. Tens razão, o Tomás assentiu. Mas a integridade permite te olhar ao espelho sem sentires vergonha. E neste momento, aposto que tu não consegues. O Gonçalo levantou a mão como se fosse abater-lhe, mas conteve-se. Em vez disso, afastou-se, tirando o telemóvel do bolso e marcando números freneticamente, provavelmente a ligar para advogados ou contactos que o pudessem salvar. O Sr. Ernesto aproximou-se do Tomás, pousando-lhe a mão no ombro. Estiveste bem lá dentro. Não sei se foi suficiente. Foi mais do que suficiente. Disseste a verdade. Isso é sempre suficiente. Gabriela juntou-se a eles, com os olhos vermelhos, mas com uma expressão determinada. Tomás, quero que saibas uma coisa. Há anos que vejo o Germano a destruir pessoas boas. Tu foste a primeira pessoa que se atreveu a fazer-lhe frente. Deste-me coragem para fazer o mesmo. Não tens medo de perder o teu trabalho? Admitiu ela, aterrorizada, com um riso nervoso. Mas tenho ainda mais medo de me tornar em alguém que se cala perante a injustiça. Os 15 minutos transformaram-se em 30, e depois em 45. O Tomás conseguia ouvir vozes alteradas por trás das portas fechadas da sala da administração. Discussões intensas, decisões a serem tomadas. Finalmente a porta abriu-se. A doutora Mendes apareceu. A sua expressão era séria, mas não hostil. Podem entrar. Quando entraram, a disposição da sala tinha mudado. O Germano foi orientado a sentar-se na outra ponta da mesa, isolado do resto do conselho. O Tomás reparou que vários membros o olhavam com expressões que variavam entre a desilusão e o descontentamento. Depois de analisar todas as provas apresentadas, começou a doutora Mendes. A administração chegou a várias conclusões. O silêncio era tão denso que o Tomás conseguia ouvir as batidas do seu próprio coração. Primeira conclusão. As acusações contra o Tomás Quintana de insubordinação e conduta não profissional são infundadas. Na verdade, o seu comportamento reflete exatamente os valores que esta empresa deve promover. O Germano afundou-se na cadeira. Segunda conclusão. As práticas de vendas implementadas pelo vice-presidente Castelo, embora legais, são eticamente questionáveis e estão a prejudicar a reputação a longo prazo da Titanium Solutions. Doutora Mendes. O Germano tentou falar. Ainda não terminei.
A voz dela era de aço. Terceira conclusão. Os depoimentos apresentados pela Gabriela Torres e apoiados pelo Sr. Ernesto Vargas revelam um padrão de comportamento tóxico que não toleraremos em nenhum nível da nossa organização. Ela levantou-se e todos os outros a seguiram. Germano Castelo, com efeitos imediatos. O senhor está suspenso sem vencimento enquanto realizamos um inquérito formal sobre as suas práticas. Dependendo dos resultados, isto poderá resultar num despedimento por justa causa. O rosto do Germano passou de vermelho a um branco cinzento. Não podem fazer isto. Tenho um contrato. Tenho direitos. E nós temos provas de múltiplas infrações às políticas da empresa, respondeu o engenheiro Domingues. O seu contrato inclui cláusulas de conduta ética. O senhor violou-as. O Germano olhou em redor da sala, procurando aliados, mas não encontrou nenhum. O seu império, construído sob a arrogância e a manipulação, desmoronava-se em tempo real. Todos vocês se vão arrepender disto, disse finalmente, com a voz a tremer de uma raiva impotente. Vou processar esta empresa até. Pode tentar, interrompeu-o a doutora Mendes. Mas sugiro que fale com os seus advogados sobre as implicações das gravações que temos. Algumas das suas ações poderão ter consequências legais para além do âmbito laboral. Aquilo calou-o. Recolheu as suas coisas com as mãos a tremer e saiu da sala sem olhar para ninguém. Um homem que tinha tido todo o poder e o tinha perdido em menos de uma hora. Quando a porta se fechou atrás dele, a doutora Mendes virou-se para o Tomás. Senhor Quintana, a administração gostaria de lhe apresentar um pedido de desculpas formal. Foi contratado sob falsas premissas e sabotado sistematicamente. Isso é inaceitável. Obrigado, senhora doutora. Mas há mais uma coisa. Ela trocou olhares com o engenheiro Domingues. Precisamos de reconstruir o nosso departamento de vendas do zero. Precisamos de uma liderança que perceba que o sucesso a longo prazo exige integridade. O senhor Ernesto aceitou regressar temporariamente como consultor para supervisionar esta transição. O senhor Ernesto acenou com a cabeça, a sorrir para o Tomás. E queremos que tu faças parte dessa nova liderança, continuou a doutora Mendes. Estamos a oferecer-te o cargo de coordenador de desenvolvimento de clientes. Ainda não serias vice-presidente. És muito jovem para isso, mas terias autoridade sobre todos os comerciais juniores e responderias diretamente ao senhor Ernesto. O Tomás sentiu como se o chão lhe desaparecesse debaixo dos pés. Estão a oferecer-me uma promoção. Estamos a oferecer-te a oportunidade de redefinir a forma como fazemos negócios, explicou o engenheiro Domingues. Os teus métodos funcionam. O teu foco na satisfação do cliente em detrimento das comissões é exatamente o que precisamos. Aceitas? O Tomás pensou na mãe, a trabalhar em turnos duplos a vida inteira. Pensou em todas as vezes em que tinha duvidado de si próprio. Pensou na tentação de desistir, de alinhar no jogo corrupto, de sacrificar os seus princípios pelo caminho mais fácil. Aceito, disse ele, com a voz clara e segura, mas com uma condição. Qual? Que a Gabriela Torres também seja promovida. Não como minha assistente, mas como gestora de ética corporativa. Precisamos de alguém que tenha a coragem de falar quando as coisas correm mal. A Gabriela olhou para ele com lágrimas nos olhos, incrédula. A doutora Mendes sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que o Tomás viu no rosto dela. Feito. Quando saíram da sala da administração, o boato já se tinha espalhado por toda a empresa. Os funcionários espreitavam dos seus cubículos, a sussurrar, a observar. A notícia da queda do Germano e da promoção do comercial mais recente era o assunto em todos os departamentos. O Tomás chegou ao seu pequeno cubículo para recolher as suas coisas, ainda a processar tudo o que tinha acontecido. Encontrou um bilhete em cima da secretária, escrito com a letra trêmula de alguém mais velho. Tomás, o meu filho teria tido orgulho em conhecer-te. Obrigado por demonstrares que ainda há esperança para esta profissão. O senhor Ernesto dobrou o bilhete cuidadosamente e guardou-o na sua carteira, junto a uma foto antiga da sua mãe. Nessa noite, quando chegou a casa, a Mercedes estava a preparar o jantar, como sempre, mas quando viu a expressão no rosto do filho, deixou cair a colher. O que é que aconteceu? O Tomás contou-lhe tudo. Cada palavra, cada momento,
cada reviravolta impossível que a sua vida tinha dado nas últimas horas. Quando ele terminou, a Mercedes abraçou-o com tanta força que ele quase não conseguia respirar. Sempre soube que farias algo grande, sussurrou-lhe contra o cabelo. Mas nunca imaginei que seria tão cedo. Mãe, há uma coisa que quero fazer com o meu primeiro bônus. O quê? Quero que deixes de fazer o teu segundo turno. Já não precisas de trabalhar tanto. Agora já posso sustentar esta casa. A Mercedes afastou-se, olhando para ele com as lágrimas a correrem-lhe pelas faces. Não vou deixar de trabalhar por completo. Gosto do meu trabalho, mas apenas um turno parece um sonho. Abraçaram-se novamente, duas pessoas que tinham lutado juntas contra a pobreza, a injustiça e o desprezo daqueles que os consideravam menos valiosos. Tinham vencido, não com truques ou mentiras, mas com dignidade e verdade. Do outro lado da cidade, Germano Castelo arrumava as coisas do seu gabinete de administração em caixas de cartão. O seu telefone tinha tocado a tarde inteira, mas eram chamadas que ele não queria atender. Colegas a afastarem-se, contactos a fecharem-lhe as portas. A reputação que tinha construído ao longo de décadas a destruir-se em horas. Ele parou em frente à janela que outrora lhe tinha dado uma vista sobre toda a cidade, como se fosse o seu reino. Agora, essa mesma vista parecia uma troça. Tinha apostado que conseguiria quebrar o Tomás Quintana. Em vez disso, o jovem tinha-o quebrado a ele, e a parte que mais doía era saber que tinha sido ele próprio a causar aquilo. Cada decisão desonesta, cada cliente enganado, cada funcionário humilhado tinha construído a armadilha que acabou por o apanhar. A justiça, descobriu ele demasiado tarde, encontra sempre o seu caminho. À vista do seu novo gabinete no 45º andar ainda surpreendia o Tomás todas as manhãs. Não era tão alto como o andar da administração, mas era infinitamente mais alto do que ele alguma vez tinha imaginado chegar. A secretária era simples, funcional, como ele tinha pedido. Na parede não havia diplomas emoldurados nem prêmios ostentosos, apenas uma fotografia. A sua mãe, Mercedes, no dia em que finalmente pôde deixar o seu segundo turno, a sorrir com uma liberdade que nunca antes se vira nos seus olhos. A transformação da Titanium Solutions não tinha sido instantânea nem fácil. Mudar a cultura de uma empresa inteira era como mudar o curso de um rio. Exigia paciência, persistência e a vontade de enfrentar uma resistência constante. O Sr. Ernesto tinha regressado como consultor principal, trazendo consigo décadas de sabedoria que a empresa andara a ignorar. A sua primeira medida foi auditar cada conta ativa, cada proposta pendente e cada relação com os clientes. Os resultados foram devastadores e reveladores em igual medida. Temos um problema maior do que pensávamos, tinha anunciado ele na primeira reunião estratégica com a nova direção. Dos nossos 200 clientes atuais, 120 estão a usar sistemas sobredimensionados de que não precisam e estão insatisfeitos. Só que não o dizem abertamente porque acreditam que essa é a norma do setor. O Tomás tinha observado os rostos em redor da mesa de reuniões. Alguns comerciais veteranos pareciam desconfortáveis, sabendo que tinham feito parte do problema. Outros, especialmente os mais jovens, mostravam uma indignação genuína ao descobrirem a dimensão do engano sistêmico. «Qual é a tua proposta?», tinha perguntado a doutora Mendes. «Honestidade radical», respondeu o Sr. Ernesto, sem hesitar. «Contactamos cada um desses 120 clientes. Admitimos que lhes vendemos o produto errado. Oferecemos-lhes a mudança para o sistema correto, sem qualquer custo adicional de implementação. Perdemos dinheiro a curto prazo, mas ganhamos algo inestimável: confiança. Isso vai custar milhões», tinha assinalado o engenheiro Domingues, embora o seu tom sugerisse que estava a calcular se valia a pena. «Custará menos do que perder esses clientes quando eles se aperceberem sozinhos», tinha intervindo o Tomás. «E esses 120 clientes insatisfeitos não nos vão recomendar a ninguém, mas se os convertermos em 120 clientes leais, eles tornam-se na nossa melhor publicidade». A proposta tinha sido aprovada, embora não sem um debate intenso. Alguns membros do conselho de administração argumentavam que era demasiado arriscado, demasiado dispendioso, demasiado radical.
Mas a doutora Mendonça tinha visto algo nos números que o senhor Ernesto apresentou, algo que a tinha convencido. Aprovado. Mas, Tomás, isto será da tua responsabilidade. Se funcionar, revolucionamos a indústria. Se falhar, todos pagamos o preço. Assim começou o que internamente chamaram a grande correção. O Tomás liderou pessoalmente a equipa que contactaria cada cliente afetado. Não delegou as conversas difíceis. Não enviou e-mails genéricos. Cada chamada era pessoal, direta, honesta, ao ponto de ser dolorosa. A primeira chamada foi para a construtora do Atlântico, uma média empresa que tinha comprado o pacote premium completo, mas só usava 20% das suas funcionalidades. Senhor Mendonça. O Tomás tinha começado a chamada com o coração a bater-lhe nos ouvidos. Ligo-lhe da Titanium Solutions para admitir que cometemos um erro convosco. Que tipo de erro? Vendemos-lhe um sistema que custou 3 milhões de euros, quando o que realmente precisava custava 800 mil euros. E queremos corrigir isso. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que o Tomás pensou que tinham desligado. Está a dizer-me que a sua empresa me roubou mais de 2 milhões de euros? Sim, senhor. E queremos compensá-lo fazendo a transição para o sistema correto, sem custos adicionais, mais um crédito de 50% na vossa próxima renovação. Por que é que fariam isso? Já tenho o meu dinheiro. Porque valoramos mais a sua confiança a longo prazo do que os nossos lucros a curto prazo. Outra longa pausa. Isto é, ninguém faz isto neste setor. Ninguém admite erros assim. Exatamente por isso é que o estamos a fazer, senhor Mendonça. Queremos ser diferentes. Dessas primeiras 20 chamadas, 18 clientes aceitaram a proposta com algo parecido a choque. 2 desligaram furiosos, prometendo processos judiciais que nunca chegaram. Mas o que nenhum deles esperava era o que aconteceu a seguir. Os clientes começaram a falar em conferências do setor, em associações comerciais, em grupos de redes sociais. A história da empresa que tinha admitido os seus erros e tinha feito as coisas bem, espalhou-se como um incêndio em floresta seca. Ouviste o que a Titanium Solutions fez? Ligaram a todos os clientes para admitir que lhes tinham vendido os sistemas errados e estão a corrigir tudo sem custos. É uma estratégia de publicidade inteligente, não é? Não, é real. O meu primo trabalha lá. Diz que eles estão a perder milhões a fazer isto. Então por que é que o fariam? Porque tem um novo diretor que acredita em fazer negócios de maneira diferente. As chamadas começaram a chegar. Não eram reclamações, mas sim pedidos de informação de novos clientes. Empresas que tinham ouvido a história e queriam trabalhar com uma empresa que valorizasse a honestidade acima dos lucros. A Gabriela, na sua nova função de gestora de ética corporativa, documentava tudo meticulosamente. Cada interação, cada mudança, cada resultado, estava a construir um modelo que eventualmente seria estudado em escolas de negócios, embora nenhum deles o soubesse ainda. Tomás, precisas de ver isto, disse ela numa tarde, entrando no escritório dele com uma pasta cheia de dados. Os números do último trimestre, as vendas totais tinham caído 15%, exatamente o que a administração tinha temido. Mas olha para isto. A Gabriela apontou para outra coluna. As renovações de contrato subiram 65%. As recomendações de novos clientes aumentaram 80%. E olha para o índice de satisfação. 92%. O mais alto na história da empresa. Estamos a ganhar menos dinheiro agora, analisou o Tomás. Mas estamos a construir uma base de clientes infinitamente mais sólida. O engenheiro Domingues está feliz. Diz que é o melhor investimento a longo prazo que a empresa já fez. Nem todos estavam felizes. Vários comerciais seniores que tinham prosperado sob o sistema do Germano tinham se demitido, incapazes ou sem vontade de se adaptarem à nova abordagem. As suas comissões tinham caído drasticamente quando deixaram de poder vender pacotes inflacionados. Isto não é vender, protestou um deles na sua demissão. Isto é oferecer produtos, não respondeu o Tomás calmamente. Isto é vender de forma sustentável. E se não consegues fazer-lo assim, esta empresa já não é para ti. Mas, por cada comercial experiente que se ia embora, chegavam 2 jovens. Uma nova geração, atraída especificamente pela filosofia renovada da Titanium Solutions.
Queriam fazer parte de algo que provava ser possível ter sucesso sem sacrificar a integridade. Entre estes novos recrutas estava uma jovem chamada Andrea Souto, recém-licenciada com distinção, mas sem experiência. Tinha chegado à entrevista com um currículo impressionante e uma história familiar que soava dolorosamente familiar ao Tomás. "O meu pai é mecânico", dissera ela durante a entrevista. "Faz turnos duplos para que eu pudesse estudar. Toda a minha vida vi as pessoas tratarem-no como alguém menos importante, só porque o trabalho dele lhe suja as mãos. Não quero ser esse tipo de pessoa no mundo dos negócios." O Tomás contratou-a imediatamente, não apenas pelo seu currículo, mas porque viu nos olhos dela a mesma determinação que ele próprio tinha quando começou. A mesma compreensão de que o sucesso sem integridade não é, de todo, sucesso. A mentoria tornou-se uma parte crucial do novo modelo. Cada comercial sênior era emparelhado com 2 juniores, não para lhes ensinar truques de vendas agressivas, mas para transmitir a filosofia de serviço genuíno ao cliente. O senhor Ernesto supervisionava estes programas pessoalmente, garantindo que as lições certas estavam a ser ensinadas. Uma tarde, o Tomás encontrou-o na sala de formação, a ensinar um grupo de novos comerciais. O momento mais importante em qualquer venda, dizia-lhes, ele é quando tem de decidir entre a vossa comissão e a necessidade real do cliente. Se escolherem a vossa comissão, ganham dinheiro hoje, mas perdem a vossa alma. Se escolherem a necessidade do cliente, perdem dinheiro hoje, mas ganham algo que ninguém vos pode tirar: a capacidade de dormir de consciência tranquila. Os jovens ouviam com uma atenção que os mais experientes nunca tinham demonstrado. Para eles, isto não era apenas uma teoria bonita, era o modelo de carreira que queriam construir. A Mercedes visitava o escritório de vez em quando, sempre maravilhada com a mudança na vida do filho. Ela já não fazia turnos duplos, na verdade trabalhava muito menos, embora nunca tenha aceitado deixar de trabalhar por completo. "Gosto do meu trabalho", tinha-lhe dito ela quando o Tomás sugeriu que se reformasse. "Só precisava que ele não me matasse lentamente." Uma tarde, o Tomás levou-a a conhecer o senhor Ernesto. Os 2 idosos sentaram-se juntos na pequena cafetaria da empresa, partilhando histórias de trabalho árduo e sacrifício, encontrando um no outro um espírito semelhante. "O seu filho é especial", dissera o senhor Ernesto a Mercedes, não por ser brilhante, embora o seja, mas porque compreende algo de que a maioria das pessoas se esquece, que o trabalho honesto, qualquer trabalho honesto, merece respeito. "O senhor também é especial", respondeu a Mercedes com um genuíno carinho, "por ajudá-lo quando mais ninguém o fez, por acreditar nele. Eu só lhe dei as ferramentas. Ele já tinha o caráter desde o início. Foi a senhora que lhe deu." Aquela troca de palavras, aquele reconhecimento mútuo de 2 pessoas que tinham vivido vidas de serviço silencioso, era mais valioso para o Tomás do que qualquer promoção ou bônus. A história da construtora Monarca tinha se tornado lendária dentro da empresa. O Estevão Durão não só tinha renovado o seu contrato, como também tinha recomendado a Titanium Solutions a mais 7 empresas. Cada uma delas fechou contrato depois de ouvir como tinham sido tratadas com honestidade desde o início. "O Quintana fez algo que nenhuma empresa de software tinha feito comigo em 20 anos, dissera o Durão numa conferência do setor, sem saber que o seu testemunho estava a ser gravado e partilhado milhares de vezes. Disse-me a verdade, vendeu-me o que eu precisava, não o que gerava mais comissão, e por isso agora confio plenamente na sua empresa." Aquele testemunho, por si só, valia mais do que qualquer campanha publicitária que pudessem ter comprado. Mas nem tudo era festa. O setor não tinha aceitado bem o novo modelo da Titanium Solutions. As empresas concorrentes viam-no como uma ameaça direta aos seus próprios modelos de negócio inflacionados. "Estão a arruinar o setor", declarou o CEO de uma empresa concorrente numa entrevista de negócios. "Se todos começarem a vender apenas o que os clientes precisam, os lucros vão colapsar." "Bem", respondeu o Tomás quando lhe pediram a sua opinião. "Talvez os lucros baseados no engano mereçam colapsar." A chamada que o Tomás tanto esperava como temia, na mesma medida, acabou por chegar numa tarde, enquanto ele analisava relatórios no seu escritório. "Senhor Quintana, tem uma chamada na linha 3. Diz que é o Germano Castelo." A mão dele congelou sobre o telefone.
Não falava com o Germano desde o dia da audiência perante a administração. Os boatos diziam que ele tinha arranjado trabalho numa concorrente, embora num cargo muito menos prestigiado do que o que costumava ter. Pássia, disse o Tomás. Senhor Quintela, tem uma chamada na linha 3. Diz que é o Germano Castelo. A sua mão congelou sobre o telefone. Não falava com o Germano desde o dia da audiência perante o conselho. Os boatos diziam que ele tinha arranjado emprego numa empresa concorrente, embora num cargo muito menos prestigiante do que o que tinha antes. Pode passar, Tomás. A voz do Germano soava diferente, mais fraca, sem a arrogância que costumava usar como armadura. Germano, o que posso fazer por ti? Um longo silêncio. Não estou a ligar para pedir nada, só precisava de dizer uma coisa. Estou a ouvir. Tinhas razão. Acima de tudo, passei tempo a pensar, a ver o que alcançaste com a empresa e percebi que destruí algo valioso ao perseguir números sem alma. O Tomás não respondeu, ficando à espera. Não espero o teu perdão. O Germano continuou, com a voz a falhar ligeiramente. Mas precisava que soubesses, que aprendi algo que devia ter aprendido há décadas. O que é que aprendeste? Que o respeito não vem do medo ou do cargo, vem da forma como tratas as pessoas quando tens todo o poder e elas não têm nada. O Tomás fechou os olhos, a processar as palavras do Germano. Tinha imaginado este momento muitas vezes, a satisfação de rejeitar um pedido de desculpas, de lhe recordar todo o mal que tinha causado. Mas agora que estava aqui, sentia apenas uma tristeza profunda por um homem que tinha desperdiçado tanto potencial na crueldade. Germano, agradeço-te por ligares. Foi preciso coragem. Perdoas-me. Não sei se me cabe a mim fazer isso, mas espero que encontres paz com o que fizeste. E mais importante, espero que faças as coisas de maneira diferente daqui para frente. Vou tentar. Uma pausa. A tua mãe deve estar muito orgulhosa. Está. E a tua também estaria se te conseguisses olhar ao espelho com honestidade. Quando desligou, o Tomás ficou sentado no seu escritório, enquanto o sol começava a pôr-se sobre a cidade. A Gabriela bateu à porta suavemente. Estás bem? Sim. Só a pensar em como as coisas mudam. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. A Gabriela sentou-se à frente dele, com uma expressão séria. Tomás, há uma coisa que precisas de saber. O Conselho de Administração convocou uma reunião especial para a próxima semana e pediram especificamente para estares presente. O estômago do Tomás encolheu-se. É mal? Não sei, mas a doutora Mendes parecia entusiasmada, no bom sentido. A semana passou a correr, num turbilhão de reuniões com clientes e sessões de formação. O Tomás tentou não pensar demasiado na reunião do Conselho de Administração, mas era impossível. Teriam mudado de ideia sobre a sua liderança? Os números do último trimestre não tinham sido suficientemente bons. O dia chegou. A mesma sala de reuniões da administração onde tinha sido julgado meses antes. Mas desta vez, quando entrou, o ambiente era completamente diferente. A doutora Mendes sorria. O senhor Ernesto estava presente, também com um sorriso enigmático. Até o engenheiro Domingues, habitualmente sério, mostrava algo parecido com orgulho. Tomás, senta-te, por favor. A doutora Mendes indicou uma cadeira. Temos novidades importantes. O seu coração batia acelerado enquanto se sentava. Como sabes, o teu programa de grande correção terminou oficialmente na semana passada. Todos os clientes foram contactados e integrados nos sistemas adequados. Ela fez uma pausa dramática. Os resultados finais são extraordinários. O engenheiro Domingues assumiu o controle mostrando gráficos no grande ecrã. As renovações de contrato estão no nível mais alto da nossa história. 93% dos clientes transitaram conosco. As recomendações de novos clientes aumentaram 140%. E o mais importante, mudou o diapositivo, revelando um número que fez o Tomás pestanejar de incredulidade. A nossa avaliação de marca aumentou 300%. Somos agora considerados os líderes em ética empresarial em todo o setor tecnológico. Para além dos números, continuou a doutora Mendes, recebemos pedidos de 3 universidades que querem estudar o nosso modelo. 2 publicações de negócios importantes querem fazer artigos, e a Câmara de Comércio nomeou-te para o prêmio de empresário ético do ano. O Tomás estava sem palavras. Eu não esperava nada disto,
Foi exatamente por isso que funcionou. O Sr. Ernesto falou do seu lugar. Não o fizeste à procura de reconhecimento, fizeste-o porque era o correto. Tomás, a doutora Mendes levantou-se e todos os outros a acompanharam. A administração votou por unanimidade promover-te a vice-presidente de desenvolvimento de clientes. É o mesmo cargo que o Castelo ocupava, mas com uma filosofia completamente diferente. As pernas do Tomás quase vacilaram. Eu nem sei o que dizer. Diz que sim. O engenheiro Domingues sorriu. Porque vamos precisar que repliques este modelo em todas as nossas divisões internacionais. Aceito. É uma honra. O que se seguiu foi um aplauso sincero de pessoas que tinham visto uma transformação impossível tornar-se realidade. Mas o mais significativo foi quando o Sr. Ernesto o abraçou, sussurrando-lhe ao ouvido: "O meu filho teria sido teu amigo, e eu sinto-me honrado por ser teu mentor." Nessa noite, o Tomás chegou a casa com novidades que mudariam tudo para sua família. A Mercedes estava a preparar o jantar, como sempre, mas quando viu a expressão no rosto do filho, largou tudo. "O que aconteceu, filho?" "Mãe, senta-te." Contou-lhe tudo. A promoção, o novo salário, que era 20 vezes o que ganhava quando começou, as oportunidades que se abriam. A Mercedes ouvia com as lágrimas a correrem-lhe pelas faces, sem se importar em limpá-las. Mas há mais uma coisa. O Tomás continuou, segurando nas mãos da mãe. "Quero que deixes de trabalhar por completo. Quero que descanses. Quero que vivas sem te preocupares com dinheiro nunca mais. Filho, eu não preciso. Precisas sim. Trabalhaste a vida inteira para me dar oportunidades. Agora é a minha vez de te dar a oportunidade de simplesmente viveres, de aproveitares, de seres feliz sem esse sacrifício constante." A Mercedes chorou nos braços do filho, libertando décadas de cansaço acumulado. "Chegamos mesmo aqui. Chegamos aqui, mãe. Juntos." Os dias seguintes foram um turbilhão. A Andréia Souto, a jovem comercial que o Tomás tinha contratado, fechou a sua primeira grande venda utilizando exatamente os princípios que ele lhe tinha ensinado. Quando entrou no escritório dele para contar a novidade, brilhava com aquele tipo de alegria que só vem de saber que fizemos a coisa certa. "O cliente agradeceu-me por ser honesta", disse ela, ainda a processar o que acontecera. "Agradeceu-me por não tentar vender-lhe coisas de que não precisava. Consegues acreditar? Consigo perfeitamente." O Tomás sorriu. "É assim que os negócios devem funcionar. Quando entrei neste setor, toda a gente me dizia que tinha de escolher entre ser uma boa pessoa ou ser uma boa comercial. Tu provaste que isso é mentira." Aquelas palavras ficaram gravadas no Tomás. Ele não tinha mudado apenas uma empresa. Estava a mudar a mentalidade de toda uma geração de profissionais. A cerimônia de entrega do Prêmio de Empresário Ético do Ano realizou-se num salão elegante, cheio de executivos de todo o setor. O Tomás tinha insistido para que a Mercedes o acompanhasse, comprando-lhe um vestido deslumbrante, que ela inicialmente recusou por ser demasiado caro e elegante para alguém como eu. "Mãe", tinha-lhe dito ele com firmeza, "não há ninguém naquele salão mais elegante do que tu, porque a verdadeira elegância vem da forma como vives a vida, não da roupa que vestes." Quando anunciaram o seu nome como vencedor, o aplauso foi genuíno e prolongado. Mas o que fez o Tomás quase chorar foi ver a mãe de pé, a aplaudir com lágrimas de orgulho a correr-lhe pelo rosto, a ser respeitada e celebrada num mundo que, durante toda a sua vida, a tinha tornado invisível. O seu discurso de agradecimento foi breve, mas poderoso. "Este prêmio não é meu. É de cada pessoa que escolheu fazer o correto, quando o mais fácil teria sido fazer o que era lucrativo. É da minha mãe, que me ensinou que a dignidade não se negocia. É do Sr. Ernesto Vargas, que acreditou em mim quando mais ninguém o fez. É da Gabriela Torres, que teve a coragem de falar quando os outros se remeteram ao silêncio." Fez uma pausa, olhando diretamente para a plateia repleta de líderes empresariais. Durante anos, este setor operou sob a mentira de que a ética e o sucesso eram mutuamente exclusivos, de que para ganhar dinheiro era preciso comprometer os valores. Estou aqui para vos dizer que isso é falso. Não só é possível fazer negócios com integridade, como é a única forma de construir algo que realmente dure. A cada jovem profissional nesta sala, não deixem que ninguém vos diga que tem de escolher entre ser bons ou ter sucesso. Podem ser ambos, devem ser ambos.
O aplauso que se seguiu não foi apenas por cortesia. Foi o reconhecimento de uma verdade de que muitos se tinham esquecido. Após a cerimônia, um homem mais velho aproximou-se do Tomás. O seu rosto era familiar, embora o Tomás não o conseguisse situar de imediato. Senhor Quintela, permita-me apresentar-me. Sou o Roberto Salgado, presidente da Associação Nacional de Empresas Tecnológicas. É uma honra, senhor Salgado. A honra é minha. A sua história inspirou toda a nossa associação. Na verdade, estamos a implementar um código de ética baseado no seu modelo. Chamamos-lhe o princípio Quintela. Vender o que o cliente precisa, não o que gera mais comissão. O Tomás sentiu um nó na garganta. O seu apelido estava a tornar-se sinônimo de algo maior do que ele próprio. Era avassalador e, ao mesmo tempo, deixava-o humilde. Só fiz o que a minha mãe me ensinou, senhor Salgado. Tratar as pessoas com respeito. Exatamente. E esse simples princípio está a mudar um setor inteiro. Semanas depois, o Tomás recebeu uma carta inesperada. Era do Estevão Durão, o cliente com quem tudo tinha começado. Estimado Tomás, escrevo para te informar que a construtora Monarca acaba de concluir o nosso maior projeto até a data. Um complexo habitacional de 500 unidades, terminado a tempo e dentro do orçamento. Não teria sido possível sem o sistema que nos ajudaste a implementar. Mas, mais importante ainda, não teria sido possível sem que alguém finalmente nos ouvisse. Um sincero obrigado por provares que ainda existem pessoas honestas no mundo dos negócios. O teu amigo, Estevão Durão. O Tomás guardou essa carta no mesmo sítio, onde guardava a nota do senhor Ernesto e a fotografia da mãe, lembretes de que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou cargos, mas sim no impacto positivo que deixamos na vida dos outros. O senhor Ernesto acabou por se reformar novamente, desta vez com a satisfação de saber que tinha deixado a empresa em boas mãos. Na sua última reunião com o Tomás, ofereceu-lhe algo inesperado. A velha pasta que tinha usado durante toda a sua carreira tem 40 anos de histórias, disse-lhe. De clientes que se tornaram amigos, de vendas fechadas com honestidade, de momentos em que escolhi fazer o que era correto, mesmo que fosse o mais difícil. Quero que fiques com ela agora. Senhor Ernesto, não posso aceitar isto. Pode sim, porque vais encher, lá com as tuas próprias histórias. E um dia, quando encontrares outro jovem talentoso a ser subestimado, vais dar-lhe a ele. É assim que o legado continua. Abraçaram-se duas gerações de homens que compreendiam que a verdadeira liderança consiste em servir e não em dominar. A Mercedes acabou por deixar de trabalhar por completo. O Tomás comprou-lhe uma casa pequena, mais linda, num bairro tranquilo, com um jardim onde ela cultivava flores e legumes. A primeira vez que a visitou no seu novo lar, encontrou-a sentada no alpendre, simplesmente a aproveitar o sol da tarde. És feliz, mãe? Mais do que alguma vez imaginei ser possível, respondeu ela, pegando-lhe na mão. Não pela casa ou pelo dinheiro, embora isso ajude, mas porque o meu filho se tornou exatamente no homem que eu esperava que fosse. Tudo o que sou é graças a ti. Não, meu amor, eu dei-te as raízes, mas as asas foste tu que as construíste sozinho. A Titanium Solutions continuou a crescer, mas de uma forma diferente. Não procuravam ser a maior empresa ou a mais lucrativa. Procuravam ser a de maior confiança, a mais ética, aquela que os outros queriam imitar. E nesse processo, descobriram que o sucesso sustentável surge naturalmente quando se fazem as coisas certas. A Andréa Soto acabou por se tornar a protegida do Tomás, replicando o seu percurso de uma forma surpreendente. Outros jovens vendedores continuavam a chegar, atraídos pela reputação da empresa como um local onde era possível ter sucesso sem vender a alma. A Gabriela Torres desenvolveu o departamento de ética num modelo que outras empresas começaram a copiar. O seu trabalho foi apresentado em conferências internacionais, provando que a ética empresarial não era um luxo, mas sim uma necessidade. E o Germano Castelo, numa empresa diferente e com um cargo muito inferior, começou lentamente a mudar a sua perspectiva, não do dia para a noite, mas com passos pequenos e constantes, para se tornar o tipo de líder que poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes desde o início. Numa tarde de sexta-feira, enquanto o Tomás fechava o portátil para ir para casa, olhou pela janela do seu escritório.
A cidade estendia-se diante dele. Milhões de histórias a desenrolarem-se ao mesmo tempo. Pensou no jovem que tinha sido, ali de pé numa sala de reuniões, a ser humilhado publicamente, a apostar tudo numa única chamada impossível. Aquele jovem não sabia que estava prestes a mudar não apenas a sua vida, mas a cultura de todo um setor. Não sabia que o seu simples ato de escolher a honestidade, em vez da comissão, se tornaria num movimento. Não sabia que anos mais tarde, o seu nome seria sinônimo de integridade no mundo dos negócios. Mas o mais importante era que aquele jovem não sabia que a verdadeira vitória não estava no dinheiro, no poder ou no reconhecimento. A verdadeira vitória estava em poder ligar a mãe todas as noites e ouvi-la feliz. Estava em ser mentor de jovens que precisavam de alguém que acreditasse neles. Estava em dormir de consciência tranquila, sabendo que ninguém tinha sido enganado para gerar os seus lucros. Estava em construir algo que duraria para lá da sua própria carreira, porque estava alicerçado em valores eternos. O Tomás pegou na velha pasta do Sr. Ernesto, que estava em cima da secretária, sentindo o peso das histórias que ela continha e daquelas que ainda estavam por escrever. Apagou as luzes do escritório e caminhou em direção ao elevador, passando pelo andar onde outrora tinha feito limpezas ao lado da mãe. Esse andar tinha agora uma placa pequena que poucos notavam, dedicada a todos os funcionários que mantêm esta empresa a funcionar. A sua dignidade é a nossa fundação. Tinha sido ideia do Tomás, um lembrete constante de que, por mais alto que subas, nunca te deves esquecer das mãos que te ajudaram a erguer. No átrio, o segurança cumprimentou-o pelo nome. O pessoal da limpeza, que trabalhava no turno da noite, retribuiu o cumprimento com um carinho genuíno, porque o Tomás parava sempre para lhes perguntar como estavam, para saber os seus nomes, para os tratar como as pessoas valiosas que eram. Lá fora, a cidade brilhava com as luzes de milhares de escritórios, onde outros profissionais tomavam decisões. Algumas honestas, outras não. Algumas a pensar a longo prazo, outras apenas no trimestre seguinte. Mas, algures naquela cidade, um jovem vendedor estava a tomar a decisão de dizer a verdade a um cliente, mesmo que isso significasse perder uma comissão. Uma jovem executiva estava a optar por promover alguém por mérito em vez de favoritismo. Um líder empresarial estava a implementar políticas éticas porque tinha ouvido falar do princípio Quintana. A mudança era lenta, não era dramática nem instantânea, mas era real e duradoura. E tudo tinha começado com um jovem subestimado, de pé numa sala de reuniões, a apostar que a honestidade ainda importava. Ele tinha ganho essa aposta e, ao ganhá-la, provou algo que o mundo precisava desesperadamente de recordar: que a dignidade não se negocia, que o respeito não se compra, que o verdadeiro sucesso se constrói sobre a verdade e não sobre enganos, e que um único ato de coragem pode mudar absolutamente tudo. Não.